Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo eu vou apresentar para você 3 ações extremamente baratas que você pode investir no mês de março. 3 ações que inclusive hoje fazem parte da minha carteira e entregaram uma altíssima valorização, uma valorização muito acima do mercado. Então se você quer saber quais são essas ações, fica comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Investir em ações baratas é uma das estratégias mais faladas dentro do mercado porque é uma das estratégias mais funcionais e mais antigas. Essa metodologia de investimentos foi apresentada primeiramente no início do século passado pelo Benjamin Graham, que inclusive foi professor do maior investidor de todos os tempos, professor do Warren Buffett. E essa estratégia é muito simples. Vamos supor que você chegou à conclusão que o preço justo de uma empresa é de R$50. E você verificou que hoje, para você comprar uma ação dessa empresa, você tem que desembolsar apenas R$25. Por essa lógica, faz muito sentido você comprar as ações dessa empresa, porque ela tem um alto potencial de valorização, saindo dos 25 para os R$50. E essa estratégia de investir em ações baratas segue exatamente essa mesma linha de raciocínio. Você vai estar pagando muito menos do que essa ação deveria valer e, portanto, vai ter um maior potencial de retorno. Mas é importante ter em mente que o fato de uma ação estar barata, estar sendo considerada barata, não significa que necessariamente ela vai magicamente se valorizar. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é, se você montar uma carteira de investimentos de ações baratas de maneira bem diversificada, você tende a superar o mercado porque é isso que acontece na prática, tanto na minha carteira, quanto na carteira de qualquer investidor que seguir essa estratégia. E vamos começar falando da primeira empresa, que é a empresa Profarma de código PFRM3, que é uma empresa que atua no setor de saúde, atuando principalmente em 2 segmentos, no segmento de varejo e de distribuição. Se aprofundando um pouco mais nos 2 segmentos, nós vemos que a principal marca dela é a Profarma Distribuição, quando o assunto é distribuição, que atua principalmente na entrega de produtos farmacêuticos, de higiene e também de beleza, e também na parte de prestação de serviços para algumas empresas, para alguns parceiros comerciais. Esse segmento é muito grande dentro da empresa, não é à toa que ela tem 3.600 funcionários que atuam ali ao redor de 14 centros de distribuição. E a segunda marca dela é a empresa de varejo, que é a rede D1000, que é inclusive uma empresa listada na Bolsa de Valores e você pode se tornar sócio apenas dessa marca em específico. E a rede D1000 é dona de outras marcas, como por exemplo a Drogas 1000, Farmalife, Drogarias Tamoio e também a Drogaria Rosário. E por que as ações da Profarma estão baratas? Porque os indicadores de preço indicam que ela é uma empresa bastante descontada. Quando olhamos para esses 3 indicadores, o PL, EV/EBITDA e o EV/EBIT, a gente vê claramente que as ações da empresa estão muito descontadas. E para você ter uma base, sempre que o PL, o EV/EBITDA ou o EV/EBIT de uma empresa está abaixo de 10, significa que as suas ações estão baratas. Se qualquer um desses indicadores estiver abaixo de 5, significa que as ações da empresa estão extremamente baratas, como é o caso da Profarma quando a gente olha para os 2 indicadores, EV/EBITDA e EV/EBIT, que estão bem abaixo do 5. E para você entender de uma forma bem direta o que significa a empresa ter um PL de 7,97, EV/EBITDA de 3,68 ou um EV/EBIT de 4,61, significa que na prática, se pelos próximos determinados anos, no caso do PL, pelos próximos 7,97 anos, 8 anos arredondando, ela tiver exatamente o mesmo lucro que ela teve nos últimos 12 meses, significa que, ao somar o lucro acumulado dos 8 anos seguintes, a gente vai ter exatamente o valor de mercado da empresa hoje. Então é como se você levasse 8 anos para ter o dinheiro de volta da sua aplicação inicial. E por se tratar de uma empresa extremamente barata, eu tenho ela presente na minha carteira e ela entrou nesse início de 2025. Como você pode estar vendo, ela entrou no dia 10 de janeiro e até hoje se valorizou 14,19% contra o Ibovespa, que subiu 5,20% e o CDI 1,83%. Partindo agora para a segunda empresa, temos uma ação extremamente conhecida que é a Porto Seguro de código PSSA3, que é uma empresa, como o próprio nome já diz, que atua no setor de seguros. Mas, além disso, ela tem outras marcas que atuam em outros setores, o que faz com que ela se torne uma companhia bastante sólida e bastante blindada, independente da situação econômica. Como você pode estar vendo, as suas principais marcas, Porto Bank, Porto Saúde, Porto Seguro e Porto Serviço. E o que cada um desses segmentos acaba fazendo na prática? A gente pode estar vendo que a parte dos seguros atua na parte de seguros, obviamente,
seguro automobilístico, seguro de carro, seguro de bicicleta, de celular, residência, empresas. Temos a Porto Saúde, que atua na parte de saúde empresarial e também na parte de saúde odontológica, planos de dentista. Temos também a Porto Bank, que atua exatamente igual um banco, prestando serviços relacionados a cartão de crédito, financiamento, crédito pessoal. E temos também, por fim, a Porto Serviço, que atua em 3 diferentes segmentos. Segmento de mobilidade, como por exemplo, guincho, na parte de residência, por exemplo, prestando serviços hidráulicos na sua casa e também serviços cotidianos, como por exemplo na instalação de um ar-condicionado. A gente pode estar observando pelos indicadores de preço que é uma empresa extremamente barata, um PL de apenas 9 vezes, um pouco acima da Profarma, mas ainda assim muito barato, abaixo dos 10 que eu tinha mencionado, que vai significar que é uma empresa bem barata. E assim como no caso da Profarma, eu tenho as ações da Porto Seguro na minha carteira, mas há bastante tempo. As ações da Porto Seguro entraram na minha carteira no dia 20/10/2023 e desde então as ações permanecem com uma valorização de 54% contra o Ibovespa, que subiu 10,5%, e o CDI, que subiu 15,71%. E ela permanece até hoje na minha carteira justamente porque é uma empresa que permanece barata. E enquanto ela permanecer barata, ela vai ficar na minha carteira. E a próxima empresa que eu tenho para apresentar para você é a Valid, de código VLID3, que é uma empresa de tecnologia, uma das poucas empresas de tecnologia listadas aqui no Brasil e que incrivelmente está sendo negociada a múltiplos muito pequenos. E o que a Valid faz na prática nas suas operações? Como a gente pode estar vendo, ela atua principalmente na parte de meios de pagamento e também na identificação digital, tanto para empresas privadas quanto também para o governo. E a gente pode estar vendo que ela tem inúmeros clientes, não só no Brasil, mas também no exterior. Temos grandes instituições financeiras, como por exemplo Itaú, Bradesco, Nubank e a Caixa. Temos grandes operadoras de telefonia, como por exemplo a Telefônica, a Vivo, a TIM, a Claro e também empresas do exterior, como a T-Mobile. Temos governos, como por exemplo o próprio Estado de São Paulo. Temos também algumas indústrias, como por exemplo a Dell e a Lenovo, Samsung, e também outras empresas de outros setores, como a Magazine Luiza, Pernambucanas, Enel e a CPFL Energia. Olhando para o mapa global agora da empresa, para a gente ver como ela presta serviços para diversos países, nós podemos observar, no caso Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Dinamarca, Espanha e outros países, todos muito bem espalhados ao redor do mundo, o que traz uma maior segurança para o investidor. Porque se o Brasil estiver passando por uma situação econômica ruim, a Valid não vai quebrar, porque ela presta serviços para outros países e, além disso, as empresas que ela tem parceria são empresas gigantes e que necessitam dos seus serviços. Não dá para, de repente, o Itaú querer parar de utilizar a Valid, porque como que ela vai conseguir ter os serviços de identificação no seu aplicativo? Não tem como ela encontrar uma outra empresa de uma hora para outra, então isso acaba trazendo uma grande vantagem competitiva para ela. E além de ser uma excelente empresa, a gente pode verificar que é uma empresa extremamente barata. PL de 6 vezes, EV/EBITDA de 4 vezes e EV/EBIT de 4,6 vezes. E no caso do PL, é a empresa de menor PL em relação às outras que eu apresentei para você, então apenas 6 anos para você ter em tese o seu dinheiro de volta, considerando que ela permaneça lucrando pelos próximos 6 anos, exatamente o mesmo que ela lucrou nos últimos 12 meses. E assim como as outras duas empresas, ela também está na minha carteira de investimentos. Ela entrou no dia 5/7/2024 e até hoje rendeu 73%, enquanto o Ibovespa caiu 0,98% e a renda fixa subiu 7,44%. E para encontrar essas empresas dentre as centenas que estão presentes na Bolsa Brasileira, eu segui uma estratégia muito simples, muito clara, muito objetiva, onde a partir de critérios claros eu consigo automatizar as decisões dos meus investimentos. E essa estratégia se baseia em 2 premissas. A primeira delas, como eu mencionei no início do vídeo, é encontrar ações baratas. Por quê? Porque investir dessa forma gera um resultado muito acima da média. Como você pode estar vendo nesse gráfico, que pega um estudo na Bolsa Americana de 1927 até 2020, se você tivesse investido $1 em empresas de crescimento, que geralmente são empresas caras, você teria acumulado $2.900. Se você tivesse investido o mesmo valor inicial em empresas de valor, em empresas baratas, você teria acumulado $51 mil. Uma diferença absurda, e é justamente isso que eu estou apresentando para você, investir em ações
baratas. E o próximo dado que eu utilizo para investir, além de pegar empresas baratas, é pegar empresas que estão em tendência de alta. E por que eu vou pegar empresas em tendência de alta? Porque, de acordo com estudos, é comprovado que ao investir em ações que se valorizaram nos últimos meses, nas últimas semanas, a tendência é que elas permaneçam se valorizando por um determinado período de tempo no futuro. E quando você compara com as ações que estão em um mau momento, ou seja, ações que caíram nas últimas semanas, nos últimos meses, a rentabilidade ficou muito maior na hora de você pegar ações que se valorizaram. Como você pode estar vendo, exatamente nesse gráfico. Nós temos aqui, em preto, a rentabilidade do índice norte-americano S&P 500 de 1980 até 2010. Em vermelho, nós temos a rentabilidade dos ativos que estavam em um momento ruim, ou seja, se você tivesse investido em empresas que tinham se desvalorizado nas últimas semanas e meses, e em verde, se você tivesse investido simplesmente em ações que se valorizaram nos últimos meses, olhando apenas para a rentabilidade das últimas semanas ou os últimos meses. Cada estratégia vai pegar um período diferente, mas a conclusão é a mesma para qualquer estratégia de momento. Sempre vale a pena você investir em ações que se valorizaram nos últimos tempos. E unindo essas duas informações, eu desenvolvi uma estratégia de investimentos muito prática. Nesse caso, a primeira premissa é pegar ações baratas e para todas essas empresas que eu te apresentei, essa lógica se aplica. Pegando como exemplo o indicador PL, nós vemos que a Profarma tem um PL de 7,97, a Porto Seguro um PL de 9,21 e a Valide um PL de 6,21. Então são 3 ações muito baratas. E quando olhamos para o próximo dado, que é o fator momento, ou seja, olhar para a tendência de alta das ações, a gente também percebe que isso existe. Nos últimos 12 meses, todas essas ações se valorizaram bastante. A Valide subiu 55%, a Profarma subiu 35% e a Porto Seguro subiu 35% também. E ao utilizar essas duas informações, ou seja, ao investir em ações baratas e que nos últimos meses se valorizaram, você também pode ter um excelente retorno para sua carteira. E para justamente confirmar essa teoria, eu fiz um estudo no mercado brasileiro simulando a aplicação dessa mesma estratégia na Bolsa de Valores aqui do Brasil, investindo em uma carteira diversificada de 10 ações, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2024. E o resultado, como você está vendo, foi muito bom e muito acima dos principais índices. Enquanto o CDI rendeu 9,1% ao ano, o Ibovespa 7,3% ao ano, essa estratégia que pega ações baratas e ações em um bom momento rendeu 26,9% ao ano. E por ser uma estratégia muito objetiva, é muito fácil da gente encontrar as melhores ações dentro dessa metodologia. Vamos pegar como exemplo as melhores ações desse método na última semana. Nós podemos ver que das 20 melhores empresas, as 3 melhores são justamente as empresas que eu apresentei para você nesse vídeo: Valide, Porto Seguro e Profarma. E esse sistema de ranqueamento é muito fácil. No caso da Valide, ela é a 3ª melhor empresa no ranking de preço das empresas mais baratas e a 11ª melhor empresa no ranking de momento. Somando 3 mais 11, nós temos o valor 14, que no ranking combinado é a melhor empresa, com o menor ranking combinado. Sendo assim, de uma forma objetiva, dá para saber exatamente onde investir. E se você quer saber mais sobre esse tipo de metodologia para também aplicar na sua carteira de investimentos, eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a fazer exatamente isso na sua carteira. Dessa forma, você vai ter muito mais segurança na hora de investir, você vai ter um maior potencial de retorno para a sua carteira, sem precisar ficar horas e horas estudando e analisando o mercado, porque você vai automatizar todas as suas decisões seguindo estratégias comprovadamente funcionais. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você teve acesso a 3 ações extremamente baratas para se investir no mês de março e conseguiu entender como que elas foram selecionadas na prática. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.